Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz alcance a você, sua família, seus familiares nesse dia, você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, você que vai estar acompanhando através do canal no YouTube, que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Hoje vamos estar iniciando o livro Atos dos Apóstolos, falo iniciando porque nós vamos conseguir trazer todas as considerações sobre o Espírito Santo em um só tema, dividimos em três partes, parte 1, 2 e 3. E hoje vamos estar trabalhando aproximadamente, quem sabe, até o capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos, depois dando sequência a essa mensagem. O Novo Testamento ele está subdividido em 4 partes, evangelhos, do qual nós já trabalhamos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro Atos, que é um livro histórico, as cartas e o Apocalipse. Então estamos percorrendo, já fizemos isso, sempre estamos frisando, já fizemos isso com respeito aos escritos do Antigo Testamento, estamos agora trabalhando no Novo Testamento. A você que nos acompanha através da rádio, né? Talvez não tenha acesso a essa mensagem através do vídeo, você pode estar acessando depois no canal no YouTube, A Voz que Clama História e Profecia, tendo acesso não somente a essa, mas temos mais de 400 mensagens, onde já trabalhamos na própria 97, fazendo esse mesmo percurso dos livros, considerações sobre personagens, acontecimentos, eventos, temas dos mais diversos. Então você pode entrar na playlist, dentro dessas subdivisões que nós falamos, livros históricos, livros poéticos, proféticos, né? Evangelhos, cartas, e você então está procurando uma mensagem que seja do seu interesse. Ok? O tema, como nós mencionamos nessa sequência, fala sobre o Espírito Santo, né? No contexto bíblico e histórico. Inicialmente trabalhando no contexto bíblico, posteriormente também trazemos mensagem no contexto histórico. E colocamos sempre como uma pergunta, né? Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo? Será que há alguma controvérsia ao expressar de uma dessas formas que geralmente é apresentado na palavra de Deus? Vamos falar também sobre os dons, os frutos, né? O batismo com o Espírito Santo. Quem sabe, dentro da mesma temática, o fechamento da porta da graça, ou a blasfêmia, né? E contra o Espírito Santo. Há algumas ideias controversas sobre isso. Agora, o que a palavra, né, de Deus nos apresenta dentro desse contexto? Quero te convidar a termos uma palavra de oração, preparando assim o nosso espírito para entender a mensagem. Querido Deus, bondoso Pai, te rendemos graças pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias alcançadas até aqui. Rogamos a iluminação do Santo Espírito para entender essa mensagem, esse tema que é de grande importância, de grande relevância para cada pessoa, independente de qual profissão religiosa venha a ter. Que o Senhor nos guie a cada dia, dá-nos a tua paz, a tua graça, rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então aqui, falando inicialmente da promessa. Essa promessa ela é feita aos apóstolos, Lucas fala sobre ela, os outros também mencionam, e Lucas fala não somente no livro de Lucas, como também no próprio livro de Atos, ele repete, Atos 1, versos 2 a 8, onde está escrito até o dia em que foi recebido em cima, ou seja, que Cristo foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Diz ainda, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, o próprio Cristo mencionando. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis
poder ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E há de ser, né, minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Então essa é a promessa, só frisando aqui alguns pontos e destacando alguns pontos desse texto, você pode achar no livro Atos dos Apóstolos, né, capítulo 1, dos 2, versos 2 a 8, onde o escritor Lucas, ele menciona que Cristo se apresenta ali diante de várias testemunhas, apresenta Maria, os discípulos, e ele até mesmo faz menção, e Paulo também, depois há mais de 500 irmãos, pessoas que comprovam, até mesmo o próprio Atos 1, versos 10 a 11, fala que 2 varões, 2 anjos, vestidos de branco, disse a eles: por que estáis olhando? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido, foi assunto ao céu, há de vir, faz uma promessa, né, da segunda vinda de Jesus. Ele até fala que ele foi visto e ficou com eles por espaço de 40 dias, já uma preparação, dando as últimas orientações para o Pentecoste, onde 10 dias depois, ou seja, 50 dias após a ressurreição de Jesus, desce o Espírito Santo, onde eles estavam reunidos, 10 dias em comunhão, em oração, tirando, quem sabe, ainda algumas arestas, entre os próprios discípulos, e ele aqui confirma, né, que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Eles até fazem a pergunta, tendo essa preocupação, quem sabe até um tanto ainda materialista: vai restaurar o reino a Israel? Israel vai voltar a dominar ou ser restaurado, porque estava sob o jugo romano naquele período, né? E Cristo diz: olha, não cabe a vocês, não deve ser essa a preocupação de vocês, se vai restaurar agora ou não. Mas uma coisa é certa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu quero trazer também um comentário do livro Atos dos Apóstolos, não o livro ali na Bíblia, mas o livro mesmo escrito Atos dos Apóstolos, comentando sobre isso. Aqui diz o seguinte: que desde o princípio tem Deus operado por seu Espírito Santo. Então Deus tem operado desde o princípio. Por isso nós lemos também, percorremos escrito do Antigo Testamento sobre isso. Deus tem operado por meio do Espírito, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da raça caída. Isso se manifestou na vida dos patriarcas, então ele começa mencionando os patriarcas, a igreja no deserto, no tempo de Moisés. Também deu Deus seu bom espírito para os ensinar. Você pode achar isso no livro de Neemias 9, versículo 20. E nos dias dos apóstolos, ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo. Mas olha que interessante, o agente operante, Deus tem operado mediante seu Espírito. E isso eu tenho frisado sempre, né? E isso ele continua em todo o período. Deus tem operado mediante o Espírito, Deus tem operado, Deus tem feito. E nos dias dos apóstolos atuou poderosamente através da igreja, através do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Caleb e a Josué deu fé e coragem, e eficiência à obra da igreja apostólica, tem sustentado os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos, falando agora desde a igreja apostólica, nos dias de Cristo, até os dias atuais. Tem sustentado os seus filhos fiéis de séculos sucessivos. Foi mediante o poder do Espírito Santo que na Idade Escura, ou chamada Idade Média, os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a reforma. Foi o mesmo poder que deu êxito aos esforços de nobres homens e mulheres que abriram o caminho para o estabelecimento das modernas missões e para a tradução da Bíblia para as línguas e dialetos que todas as nações e povos hoje usam ou têm. Deus está usando sua igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Hoje os arautos da cruz vão de cidade em cidade, de terra em terra, preparando o caminho para o segundo advento de Cristo. Então a gente menciona que desde do princípio, né, Deus tem atuado mediante o Espírito na concessão deste dom para a pregação do Evangelho. Diz ainda, Atos 2, 1 a 2, durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira muito notável
mas nunca em sua plenitude. Então, olha para você ver que interessante. Houve notoriedade, foi manifestado, mas nunca em plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos faziam suas súplicas por esse dom. E no céu, Cristo acrescentou sua intercessão. Então, Cristo, após os 40 dias, ele sobe ao Pai, ele também intercede ali junto do Eterno, acrescenta a sua intercessão juntamente com os mesmos discípulos que estavam agora naqueles 10 dias em comunhão, em oração, suplicando esse dom. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre o seu povo. Então, Cristo reclama esse dom para que ele possa derramá-lo. A gente vai ver no próprio Atos 2, você pode ler caso queira em sua casa. Atos 2, versículo 33, mostra claramente quem é que atuou, quem concedeu o dom do Espírito. E cumprindo-se, aí sim, entra no Atos 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Então muitas pessoas erroneamente eles dizem ser pentecostal. Nós somos pentecostais devido o dom, né, de falar línguas. E isso é um equívoco, né? Porque cumprindo-se o dia do Pentecostes, era uma das 7 festas anuais que aconteciam em Israel, entre elas a Páscoa, as trombetas e assim por diante, todas essas festas. Temos até um tema sobre isso, falando o contraste entre as leis, falando sobre essas leis e essas festas. Então, cumprindo-se o dia do Pentecostes, era uma das festas que eles se reuniam, estavam todos no mesmo lugar. Deus fez por eles aquilo que eles não podiam fazer. Primeiramente, trazendo os judeus, as pessoas repartidas entre 15 e 16 nações naquele período para a festividade. E naquele período, cumprindo-se os 10 dias de oração, de comunhão, Deus derrama, Deus concede o dom do Espírito, dando a eles e já falando sobre essa questão, né, o dom de falar a língua das nações, que é justamente o dom de línguas que Deus deu ali, de poder pregar, onde até eles disseram, mas espera aí, não são galileus? Como nós ouvimos nossas próprias línguas? Partos, medos, elamitas, e assim por diante. Você pode ler todo o capítulo 2, você vai verificar que é isso, né? Que o dom de línguas, né, concedido ali foi justamente a habilidade de falar, de pregar as boas novas do Cristo que morreu, que ressuscitou na língua das nações. Aquilo que lá em Gênesis 11, que eram todos uma só língua, e que agora em rebelião à ordem de Deus de se espalhar e povoar a terra, ali na Torre de Babel, Deus confunde, e ali surgem então as diversas nacionalidades, cada um grupinho ali que falava ou que entendia na sua própria língua, agora ali dividida, né? Confundindo ali, criando as línguas, eles se espalham. Bem interessante isso, mas isso é, quem sabe, para um outro momento, quando estivermos falando sobre os dons do Espírito. E aqui diz que o Espírito veio sobre os discípulos que, expectantes, oravam com uma plenitude que alcançou cada coração. E aí diz o seguinte, no texto, o ser infinito revelou-se em poder à sua igreja. De que ser infinito estamos falando aqui? E aí que entra a controvérsia, eu tenho sempre batido nessa tecla. O ser infinito não está falando de um terceiro ser coeterno e coigual, mas do próprio eterno. O ser infinito revelou-se em poder à sua igreja. O próprio Cristo estava em intercessão juntamente com os discípulos, suplicando esse poder. E o ser infinito revelou-se em poder, o eterno Deus, o Pai. Era como se por séculos essa influência estivesse sendo reprimida. E agora o céu se regozijava em poder derramar sobre a igreja as riquezas da graça do Espírito. Então não é o Espírito, eu até tenho falado em alguns momentos, não é o Espírito que se autoderrama, não, o ser infinito, o eterno, ele, respondendo à oração dos discípulos, do próprio Cristo, ele concede. A gente vai ver isso em Atos 2:33, onde explica claramente que é o próprio Cristo agora recebendo a plenitude do eterno, derrama, concede o dom do Espírito à igreja. E algumas perguntas interessantes que podemos fazer nesse próprio contexto de Atos 2, e falando sobre o Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Então é muito importante, nós estamos gastando pelo menos 2 anos falando sobre esse tema. Falamos no 97 e recebereis poder, falando sobre diversos temas, apesar que na época nós não gravamos também para o YouTube, ficou ali somente focado para a rádio, mas hoje estamos fazendo tanto para a rádio quanto para o canal no YouTube.
onde diz, onde se fala pouco sobre isso, vai haver declínio e morte. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, o divino poder preciso para o crescimento e prosperidade da igreja e que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, está faltando, ainda que oferecido em infinita plenitude. Infinita plenitude. Então, ele está falando aqui, o divino poder que Deus oferece, ele vai estar faltando, mesmo que oferecido em infinita plenitude. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a uma placa denominacional, entenda isso. Igreja, as diversas pessoas, ou diversas igrejas, ou pessoas fiéis, onde o próprio Cristo fala, tiver 2 ou mais em meu nome, estou ali presente. A falta do nosso mundo hoje não é dos ismos, cristianismo, judaísmo, islamismos e tantos outros que possa acontecer, porque isso temos aos montões, mas sim do Cristo exemplificado na vida prática, minha e na sua, a cada dia. E diz mais ainda, uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber o poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele, não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais dar boas dádivas aos seus filhos. Deus quer conceder para você, para mim, o seu Espírito. A cada dia, os dons, os frutos, batizarmos a cada dia com o seu Espírito para vivermos uma vida plena diante dele. E um outro pensamento, e também muitas vezes é passado por alto, não é essencial que sejamos capazes, eu e você, ou mesmo os teólogos, os montões que tem por aí, de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, é o Espírito da verdade, que procede do Pai, isso é importante frisar, João 15, 26, declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda a verdade, não falará de si mesmo, João 16, 13, e ele diz ainda, a natureza do Espírito Santo é um mistério, eu não tenho como definir. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, pode-se reunir passagens da Escritura e dar-lhe o significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Então é preciso saber que há um limite. Eu, por exemplo, reuni mais de 300 passagens, desde o Gênesis ao Apocalipse, falando só sobre o Espírito Santo. Mas isso é nada comparado a tudo que temos a pesquisar. Nos fala que 1000 anos de pesquisa não esgotaria aquilo que temos a estudar, a buscar. Mas um ponto importante que é mencionado, que é entender que é o Consolador, que é o Espírito da promessa, saber da obra, dos frutos, não querer explicar como há muitos, né, trabalhando, batendo taxativamente, né, é um terceiro ser coeterno, corigual e, na verdade, exclui pessoas, né, das denominações, se creem de maneira contrária, como aconteceu comigo, né? Foi excluído em 2015 por questionar essa forma de crer, não questionar o Espírito em si, porque creio. Né? Tenho gastado tempo falando sobre isso, mas creio a maneira como é colocado de um terceiro ser coeterno, coigual. Então, são coisas, mas não vem ao caso agora. Então, o mais importante de entender não é especular isso ou aquilo, mas entender da obra, da função, do fruto, né? Como eu tenho falado com algumas pessoas que ficam até se martirizando porque se não recebeu um determinado dom, porque não fez isso ou aquilo, não foi batizado com o Espírito Santo. Será que o ser batizado com o Espírito Santo é só um determinado dom específico? Será que o blasfemar contra o Espírito Santo é cometer este ou aquele pecado também? São questões que têm levado multidões de pessoas até mesmo a viver uma vida assim, a revelia, porque a partir de um determinado momento que não cometeu, quem sabe, um delito e que acha então que por ter feito isso não agora é aceitável diante de Deus. Falando sobre a profecia, Atos 1,16 diz, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. E essa mensagem, essa profecia, que aqui em Atos 1, Lucas aplica, está em Salmo 41, 9 a 13. Diz, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes dê pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim,
Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. É onde está a mensagem, a profecia que é aplicada. E eu até mencionei, mas vou ler rapidamente, Atos 2, 3 a 4, Atos 2, 16 a 9, onde diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Como mencionei, a habilidade de pregar a língua das nações. E aqui Pedro está aplicando a profecia de Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então Deus está derramando o seu Espírito. O Ser infinito está se revelando em poder, o eterno, soberano Deus. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Atos 2, está tudo em Atos 2, você pode ver essa mensagem. Agora, uma pergunta: quem atuava na vida de Cristo na operação dos sinais? Tanto no contexto dos evangelhos, quando Cristo estava atuando em pessoa, ou físico, quer dizer, ali entre eles, ou mesmo depois, a partir da sua morte e ressurreição, em Atos, onde o próprio Cristo fala: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Atos capítulo 2, 22, diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, Deus estava atuando. Jesus não usou da sua divindade para atuar, Deus estava atuando em espírito na vida do próprio Cristo. Atos 2, 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, é o próprio Senhor que está acrescentando, Ele que está atuando. E Atos 2, 32, 33, até eu mencionei, quem pode conceder, quem concedeu o dom, foi o Espírito que se autodoou, como é que a Bíblia nos apresenta? Atos 2, 32, 33, Pedro explicando, ele diz: Deus ressuscitou a esse Jesus, que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido o seu sacrifício exaltado, recebido a plenitude, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Cristo recebido a promessa do Espírito Santo, a plenitude agora, de sua glória, tudo aquilo que ele tinha antes de vir aqui em carne, derramou isto que vós agora vedes e ouves. O que ele derramou? O Espírito Santo, a capacidade deles falar, naquele contexto, a língua das nações. Mas não é este só os dons. Em Coríntios 14, 12, 14, ali a gente vê que são diversas manifestações. Vamos chegar lá. Então ele fala que Cristo, depois dos 40 dias que ele sobe agora, definitivo, para os céus, ele passa a interceder junto com os discípulos, aqueles 10 dias de oração, ele recebe da plenitude do Espírito de Deus e derrama isto que agora vedes e ouves, que foi, naquele contexto, a habilidade de pregar a língua das nações, onde eles ficam ali pasmados. Mas espera aí, não são galileus? Como nós ouvimos nossas próprias línguas, partos, medos e lamitas, e ele então ali ele descreve as 15 a 16 nações. Então, você pode ver, caso queira. Então, nesse contexto, foi a habilidade de pregar a língua das nações, de poder, não só naquele contexto, mas de falar mesmo, fluentemente, eles que nunca haviam estudado, de poder expandir a mensagem. Você vai ver isso nas cartas aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, todas essas cartas, principalmente escritas por Paulo, né, as 14 cartas, onde a mensagem ela expande alcançando o mundo da época. E alguns pontos ainda eu quero trazer. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério. Promessa feita lá no passado. Pela presença do Senhor, o eterno, soberano, Deus, e envie ele a Jesus Cristo. Quem está enviando novamente? O próprio Jesus, mas em espírito. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 19, 21, você pode ir lá e ler esse texto.
Então, de maneira física, ele vai conter, mas que vai ser restaurado, vai ter um novo céu, uma nova terra. E continua ainda o texto. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Os discípulos sendo interrogados. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós. Olha quem era, né? Os líderes, né, da época, né? Os teólogos da época. Todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Então o nome que eles continuam a invocar é o nome de Cristo ali. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos capítulo 4, versos 7 a 12. Então eles sendo interrogados e ele explicando, mostrando para eles, né, enfatizando qual o nome ou em nome de quem que eles invocavam para fazer os seus sinais e as maravilhas. Um outro ponto que eu quero destacar, e já fechando também as considerações, por isso que mencionei o tempo, né? Nós estamos em Atos 4, temos 28 capítulos, tivemos que dividir para poder falar sobre esse tema, que ele é profundo, é grandioso. Atos 4, 24 a 31. Ele continuando ainda a explicar, ele diz ainda: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra. Então percebe que ele está dirigindo-se ao Pai, ao soberano, ao eterno. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, ou contra Cristo. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, com o quê? Com o Espírito Santo. Tanto no ministério, vamos dizer, físico ali, quando estava em pessoa com eles, foi ungido com o Espírito Santo. Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então já havia profecias que apontavam que isso ia acontecer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então estão orando, invocando, como foi correto, orientado. Vamos ao Pai em nome de Jesus. Deus agora nos dá o privilégio de sermos sacerdotes, de não ter um intermediário entre nós, mas aqui, né? Falo aqui na terra, mas é Cristo. Vamos a Cristo. Vamos a Deus em nome de Jesus. Ele diz ainda: seus servos falam com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar. Deus estende a mão para curar, para que façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que maravilha, né? E essa é a maneira como Deus tem nos orientado. Nós vamos a Deus em nome de Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho que era orientado a nós. E eles está indo a Deus, pedindo, implorando para que o Senhor estenda a mão. Então, quem está atuando é Deus mediante o próprio Cristo, derramando o seu Espírito, concedendo o seu poder para a igreja, para os discípulos. E isso também pode acontecer na minha e na sua vida. Deus quer operar na minha e na tua vida. Basta que nós o permitamos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos. Que possamos sentir o mover do Espírito do Senhor em nossa vida, assim como aqui os discípulos. Que a tua mão esteja estendida para restaurar, para edificar, para que possamos falar das boas novas do Evangelho, em nome de Jesus, para que pessoas possam ser alcançadas. Batiza-nos com o teu Santo Espírito, rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.